Saudações! Este é um estudo do Livro dos Espíritos, um estudo virtual e interativo que ocorre todas as quartas-feiras às 19h30, com duração de 1 hora. Que assim seja. Então, com a permissão de Jesus Cristo, vamos dar início aos nossos estudos dessa noite. Ainda estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, Conhecimento do Princípio das Coisas, Espírito e Matéria. Hoje, estudaremos as questões 28 e 29. E para iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, convidamos a nossa querida amiga Rosana Silva, que é membro do Centro Espírita Irmão Sobreiro da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, para fazer a leitura e interpretar a questão 28 do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Boa noite, Rosana. Uma boa noite, é com grande alegria que estamos juntos novamente. Sintam-se todos abraçados, com muito carinho, em especial nesses tempos virtuais, que esse abraço possa chegar aí com muito calor humano. Bem, primeiramente, nós vamos falar qual é a dinâmica que vamos desenvolver nesta questão 28 de O Livro dos Espíritos. Nós temos a pergunta, a resposta dos espíritos, e logo depois nós temos um comentário de Allan Kardec. O comentário é um pouco longo, então nós vamos escolher a seguinte dinâmica. Primeiramente, nós vamos entender a pergunta, o contexto da pergunta, depois nós vamos ver a resposta que os espíritos deram para esta pergunta, o contexto dessa resposta, e, por fim, a mesma coisa com o comentário de Kardec, ok? Nós não vamos ler na sequência, nós vamos por partes, e aí depois cada um pode visitar novamente a questão e ver que ela é, no mínimo, muito interessante. Como todas as perguntas que Kardec faz, muito dentro de uma lógica, de um método que nos chama muito a atenção. Então, a pergunta que já está aí na tela para todo mundo ver. Questão 28, que trata aí uma sequência daquela parte que trata dos elementos que compõem a vida, ou que compõem o universo, como é colocado lá, porque naquela época ainda era o universo. Nós hoje estamos nos multiversos. Então, os elementos, espírito e matéria. Então, vamos lá, a pergunta. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Que pergunta de Kardec, né? Alguns vão falar assim, mas lá atrás já não respondeu que os elementos são espírito e matéria, por que Kardec está retornando novamente nesse contexto, com esse texto? Qual é a intenção dele? Então, primeiramente, nós temos que situar por que ele vai comparar espírito e matéria a uma nova designação, uma nova forma de expressão, que ele vai dar o nome de matéria inerte para a matéria propriamente dita, e matéria inteligente para o que os espíritos estavam falando, que é o espírito, o outro elemento da criação. Bem, vamos por partes. Primeiro, entender por que Kardec voltou a questionar. Por que ele não seguiu em frente e voltou a elaborar novamente para ver o que os espíritos respondiam. Isso faz parte de uma metodologia que é muito comum em todo o Livro dos Espíritos, em toda a codificação. Nós vamos ver sempre Kardec retomando para ter certeza, para avançar, porque naquele contexto histórico, e é onde nós queríamos chegar, nós estávamos
na efervescência do que os cientistas e os analistas daquele período chamam de os 800. Aí vocês vão pensar assim, o que isso tem a ver com o Livro dos Espíritos, com a questão 28? Os anos 1800. Esse século fantástico, 19, que foi uma efervescência, como se fosse uma invasão organizada da ciência em todos os seus sentidos, se manifestando. Então, nós vamos ter o surgimento de um lado, o positivismo, do outro lado, o evolucionismo, do outro lado, o magnetismo, e uma série de circunstâncias de concepções científicas que faziam um rompimento completo com um único aspecto. E daí a pergunta de Kardec. Não tinha nenhum vínculo com qualquer coisa que não fosse matéria, que não fosse visível, que não fosse palpável, que não fosse percebido pelos nossos sentidos. Então, vamos primeiro entender esse contexto. Porque, para a ciência da época, Kardec sabia que na publicação dessa obra, no desfecho de tudo isso, teriam os opositores e iriam ser extremamente contundentes nessa oposição, como de fato aconteceu. Então, ele estava ali fechando o mais que ele pudesse as questões, para não deixar subentendido nada. Então, considerando a época, extremamente científica, extremamente voltada para o empirismo, para o que é possível ver pela experiência, pelos sentidos, era a efervescência das ciências físicas, biológicas, todas que nós podemos imaginar, químicas. E naquela época, o homem entendia que a hora que acontecia o fenômeno da morte do corpo físico ou de qualquer coisa que eles chamavam de seres vivos, não havia mais nada, a não ser a matéria em decomposição, que ali não tinha absolutamente mais nada por causa dessa questão de ver, de tocar, de perceber. Então, Kardec estava animado com essa efervescência de pensamento e querendo contornar essa circunstância. Mais tarde, e aí fica como referência de estudo, nós vamos ter um cientista inglês que vai falar de forma palpável para os cientistas da época que realmente há vida após a vida do corpo físico, porque tudo é vida. Mas isso aí é uma outra história. É o William Crookes, que vai fazer uma série de relatos científicos, isso está publicado numa obra chamada Fatos Espíritas, o grande cientista da academia inglesa da época, e ele vai, então, patentear de forma magistral a existência do espírito através de um fenômeno que nós conhecemos como materialização. Mas como até então não tinha nada disso, e tudo era contextualizado ou criticado, porque poderiam ser informações de embustes ou de charlatanismo, Kardec volta à carga e tenta se organizar e pergunta dessa forma. Então, os dois elementos que se falaram até agora, o espírito e a matéria seria a matéria inerte e a matéria e o espírito seria uma matéria inteligente? Segurem aí a pergunta. Porque lá em cima, vamos voltar na questão que está aí para todos. Ainda tem um item que nos chama muito a atenção. E Kardec é magistral nesse ponto. Porque ele coloca espírito com letra minúscula. E isso vai prosseguir até a questão 76, sempre colocando o espírito com letra minúscula, porque aqui ele está se referindo ao elemento, ao essencial, à origem, já distinguindo lá na 76, espírito com letra maiúscula,
para designar aqueles que já estão ocupando corpos como nós estamos, ou seja, numa outra etapa de evolução do ser, que até esse momento, tratando de elemento do universo, tratando de elemento da vida, é o princípio inteligente da criação, ou seja, a essência. A partir de 76, essa questão que nós vamos ver mais adiante, ele começa a apresentar já o espírito em uma outra etapa, que é quando ele começa a ter consciência. Isso é um longo caminho. Agora sim, nós vamos pedir para os nossos companheiros colocarem a resposta. Resposta de Espírito da Verdade a Allan Kardec. E nós vamos entender bem porque os espíritos deram essa resposta para ele. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes aí, na matéria, no plano carnal. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere os sentidos. Agora a gente compreende o contexto da pergunta e a resposta dos espíritos. Porque os espíritos superiores da codificação sabiam muito bem o que ia no coração de Kardec e o momento histórico que nós estávamos vivendo. E nesse ponto é curioso que Miramês, em Filosofia Espírita, vai trazer algo que talvez passa despercebido nessa pergunta, que é o contexto das palavras. Porque os espíritos vão deixar muito claro, a linguagem que vocês vão utilizar, para nós, não tem muita importância. O que importa é vocês entenderem que espírito é espírito e que matéria é matéria. Como vocês vão se organizar nessa linguagem, isso aí é da organização de vocês, da ciência da época de vocês. Então, está dando a entender um ponto muito claro da espiritualidade. Vocês podem definir como vocês quiserem. Nós estamos colocando espírito e matéria, os elementos que compõem a criação. E tudo mais deriva dessas duas grandes essências da vida. E Miramês comenta com muita maestria também o contexto das palavras, que ainda falta na linguagem humana o entendimento de tudo isso, dessa essência das coisas, dessa causalidade das coisas. Então, o homem tatiano daqui, tatiano dali, o homem enquanto humanidade, enquanto desvendador de tudo isso, ele ainda se vê com dificuldades de buscar elementos que definam melhor a nossa origem e a origem da vida, ou seja, tudo que está em nós e tudo que está fora de nós. Então, esse é um contexto muito interessante. E o Espírito de Verdade na resposta, que encerra dizendo que as palavras, a nossa linguagem, ela é incompleta para definir o que chega até aos nossos sentidos. Nos falta ainda, a gente já falou disso em outro momento, elementos de sentidos nessa nossa essência imortal para compreender a origem das coisas. A essência, os elementos, como se deu a criação, como é o Criador, nesse contexto todo. Então, essa é a resposta dos espíritos. Kardec, para não deixar nenhuma margem de interpretação, faz um comentário. Um fato patente, nós vamos puxar aqui um texto maior, porque aí ficou pequenininho, né? Um fato patente domina todas as hipóteses. Veja bem, o termo científico que Kardec está utilizando no comentário. Vemos matéria destituída de inteligência. E vemos um princípio inteligente, olha aí,
aparecendo o princípio inteligente, ou seja, a essência imortal de todos nós, que independe da matéria. Tanto faz estar na matéria ou fora da matéria, nós estamos independentes desse processo. A origem e a conexão dessas duas coisas, olha como Kardec é moderno no comentário, já inclui a palavra conexão, que é tão atual, né, tão contemporânea. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Por ora, elas se nos mostram distintas, os elementos, espírito e matéria. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Miramês, ele é muito delicado no comentário deste comentário de Kardec, já no fechamento lá da questão em filosofia espírita. Ele vai dizer assim, e assim também vão ser as nossas conclusões. Existe algo de divino dentro da matéria, e outro tanto vibrando no espírito, que por enquanto nós desconhecemos. Até para os grandes benfeitores, pelo menos é o que ouvimos deles, Deus é um segredo absoluto. Não podemos decifrá-lo por ora, por nos faltar as qualidades necessárias. A razão humana ainda é pobre ou limitada para explicar as origens elementares da vida e do Criador. E ele fecha assim. Nós também vamos terminar assim. Se ainda não entendemos o que almejamos conhecer, espírito e matéria e todo o seu contexto de criação, de origem, de causalidade, ou o próprio Criador, a própria natureza mãe, é bom guardarmos serenidade e esperarmos a oportunidade que o arcânio do tempo tudo nos revelará no momento preciso, quando as nossas forças puderem suportar o impacto da verdade. Muita paz a todos. Muito obrigada, Rosana. Lembrando a todos, e quem tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, deixar no chat, que ao final das perguntas e respostas a gente vai estar fazendo a mediação dessa interação com todos. Então, gostaria de convidar o nosso amigo querido, Roger Bradbury, membro da Universidade Livre Allan Kardec, em Belém, Pará, para fazer a leitura e interpretar a pergunta e resposta destinada à questão de número 29 de O Livro dos Espíritos. Boa noite, Roger. Boa noite. Então vamos lá, vou apresentar alguns slides aqui. Então estamos nesse tema propriedades da matéria. Vamos ver então a questão 29. A questão é assim, sobre a matéria. Ela pode ser pesada, tudo que matéria tem peso, né? Então a pergunta de Kardec é assim, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta. Então, será que a matéria pode ser colocada numa balança? Então os espíritos respondem, da matéria como a entendeis, nós aqui encarnados, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. E temos muitas interpretações a esse respeito. Primeiro,
Vamos pensar nas coisas que acontecem nesse mundo, como Jesus diz a Nicodemos, né? Se a gente não entende nem essas coisas que acontecem ao nosso lado, que dirá a gente começar a compreender as coisas que estão fora do nosso alcance? Então, vou fazer justiça aqui, né? Essa experiência, eu acho que alguns já devem ter visto falar. O ar tem peso, né? O ar que é tão assim sutil para nós, ele não se mostra, né? Ele tem peso. Para que a gente responda aqui se a matéria tem peso, né? Tudo que tem matéria tem peso. Sim, a experiência, se você estourar um dos balões, né? É como se fosse uma balança e ela vai tender a pesar mais no balão que está cheio, ou seja, aquele que tem ar. Então, aqui, a resposta dos espíritos, né? A matéria etérea e sutil. Então, existe matéria densa, né? Mas também tem uma matéria que é etérea, como o próprio perispírito nosso é etéreo, né? Ou o fluido cósmico universal, como é dito. E então, para nós, é muito sutil. E essa sutileza é como se a gente pegasse a ideia de densidade. Então, se uma matéria é menos densa, por exemplo, que a água, ela flutua. Não quer dizer que ela não seja pesada, mas ela é menos densa que a água, então ela flutua. Assim como o Garfield segurando esses balões têm peso, mas a matéria que tem lá dentro está numa densidade tamanha que ele acaba sendo mais leve do que o ar, então também ele flutua. Então, a matéria etérea, que também constitui esse fluido, nos é imponderável. Não dá para ser colocado esse fluido numa balança, por mais perfeita que nós temos. Quando Kardec fazia isto, ele tinha balanças não muito precisas, né? Eram balanças ainda de pesos, de 2 pratos. Então, hoje a gente tem balanças de alta precisão, mas mesmo assim ainda é muito complicado, né, medir o peso de uma matéria tão, né, sutil. Nem por isso, entretanto, né, já que a gente não consegue ponderar, não consegue pesar, deixa de ser um princípio de matéria também chamada pesada. Então, toda matéria, de alguma forma, tem o seu peso. Então, existem algumas confusões entre peso e massa. Quando a gente se pesa, como o Garfield está falando aqui numa balança, né, o que a gente pesa? É a massa ou é o peso? O peso tem a ver com a gravidade do planeta onde você está, ou se você não está em nenhum planeta, você não teria essa gravidade, né? E aí teríamos peso? Não, teríamos massa. Então, é preciso também conferir o que é massa e o que é peso. Então, está aí a massa, e muito tem a ver também com a questão da densidade que a gente já viu, e a questão da gravidade, né? Então, só existe peso, e só dá para pesar quando você está em algum planeta que tenha gravidade. Num lugar amplo, aberto, sem um referencial, seria um planeta, não tem peso, não tem gravidade. Vamos falar de uma coisa bem sutil mesmo. O ar é bem maciço para nós e tem peso, mas e a luz? Que é algo muito recente para nós, a gente acabou de descobrir que a luz também tem massa, né? Também tem peso. Imagina, a luz no nosso planeta tem peso? Como é isso? Há algum lugar no universo em que a luz pode ser pesada, né? Então, se para nós é tão sutil, não tem nem como colocar numa balança de alta precisão para saber o peso dela, né? Como ela pode ser pesada? Nos buracos negros, ela pode ser pesada. É uma região no espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão pesado, tão forte, né, e intenso, que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética, como a luz, pode escapar dela. Essa é a definição de buraco negro. Eu trago um pequeno vídeo aqui para a gente... De acordo com Einstein, a energia é transportada em pequenos pacotes. Quanto maior a frequência da luz, maior a energia desses pacotes. Dessa forma,
a luz de alta frequência carrega pacotes com muita energia. Já a luz de baixa frequência carrega pacotes com pouca energia. Esses pacotes ficaram conhecidos como quanta, a palavra em latim para pacote. E o quanta da luz é denominado fóton. Einstein comprovou que na natureza a energia é transportada na forma de pequenos pacotes. E por isso se diz que a energia é quantizada. A razão pela qual o efeito fotoelétrico foi tão revolucionário é que os fótons são pura e simplesmente partículas. Pela primeira vez na história, observou-se que a luz, uma onda, também agia como uma partícula. Esse fenômeno ficou conhecido como a dualidade onda-partícula da luz. Nem mesmo a luz é capaz de escapar. Aqui vemos um buraco negro e ao redor vemos um raio de luz que passou muito perto e foi atraído pela imensa força gravitacional. Então, o comentário de Kardec é a pergunta que ele fez, os espíritos responderam, e vai dizer que a gravidade, então envolvendo aí massa, densidade e peso, é uma propriedade relativa. Depende de onde você está, depende do seu referencial. Se você estiver na Lua, você vai ter um peso. Se está na Terra, vai ter outro peso. Se estiver no buraco negro, vai ter outro peso. Fora das esferas de atração dos mundos, por exemplo, vamos pensar lá nas estrelas, nas galáxias, né? Então, tudo isso tem gravidade e tem peso. Não há peso no espaço aberto, né? No vácuo, por exemplo. Embora a gente, enquanto espírita, acredita que não existe o vácuo completo, absoluto no espaço, mas um lugar aonde a gente não teria como medir a gravidade, né? Pelo menos teoricamente. Então, nesse modo, não há alto e nem baixo. E uma pergunta que eu coloco aqui, só para a gente refletir, né? Muitos dizem que isso não é ciência. E o quanto de ciência tem nesta questão? O quanto de compreensão da física, e até de uma física bem moderna, né? A física quântica. Então, há 150 anos já respondíamos isso. E agora, vamos fazer uma leitura um pouco mais religiosa. Uma vez que a doutrina espírita, ela não é só ciência, mas também filosofia e religião. Jesus diz, como a música que foi tocada ainda há pouco, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Isso está em João, capítulo 12, versículo 24. O apóstolo Paulo retoma esta ideia de Jesus e vai dizer assim: quando semeias, que não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, 37. Eu recomendo a quem quiser aprofundar mais essa questão, leia todo esse capítulo. É um capítulo muito interessante sobre... Então, aqui eu vou passar um pequeno trecho apenas da música para a gente retomar essa questão. Grão, amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Vamos parar por aqui. Veja que ele diz que é uma ilusão, né? Então, é bem essa ideia que os espíritos estão tentando construir com Kardec, né? O que é o peso, o que é essa matéria sutil, é quase uma ilusão. E aqui, a questão da alma. Ela ressuscita, e o que ressuscita nesta alma? E quando encarnamos, que tipo de corpo encarnamos? E quando ressuscitarmos, vamos ressuscitar como creem os católicos ou os judeus, né? A ressurreição do corpo. Então, isso tudo é explicado no livro dos Coríntios. Então, vamos aprofundar um pouquinho alguns versículos. Semeia-se o corpo, então vamos falar do corpo carnal, esse que é uma matéria densa, este que é feito de moléculas, de células. Então, um material grosseiro, o corpo carnal. E ele é um corpo que
corruptível, ele adoece e ele morre. Então é um corpo mortal. Mas o que ressuscita em nós é o corpo espiritual, que esse sim é um corpo incorrupto, né? Que passa então por ser em incorrupção, ou seja, por ser imortal na linguagem de Paulo. Então semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em vigor. Isso ainda no mesmo Coríntios. Então aqui vocês veem, né, os 3 corpos que Allan Kardec nos traz. Outras teorias vão dizer que tem 7 corpos. O André Luiz, né, o espírito André Luiz vai dizer que tem um corpo a mais, que seria um quarto. Mas para mim está bom 3. Já é bastante complexo falar em 3. Então aqui o corpo físico, o corpo carnal, de carne e osso, sangue. Aqui o corpo perispiritual, o corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele, cada vez que a gente vai para um outro planeta, os elementos são trocados, né? E então, você vê que ele é ainda bastante material, porque ele precisa dos elementos daquele planeta onde você vai encarnar. E, por último, o espírito, que esse não tem forma. Então, está assim, representando apenas uma luz, uma essência. Então, esse seria esse elemento não material. Então, esses 2 primeiro, uma matéria mais grosseira, mais densa, e um outro matéria sutil, e esse, o espírito. Então, ainda, Paulo vai dizer que há corpos celestes, que é o corpo espiritual, e há corpos terrestres, mas a cada um com a sua glória. Então, eu represento aqui a palavra glória com a palavra necessidade. Então, a gente tem necessidade de encarnar num corpo material mais denso. E a função de ter um corpo mais denso é que a gente possa aprender coisas que no mundo espiritual não seja possível exercitar. E ainda ele deixa bem claro, né, essa existência, igual a doutrina fala, de 3 corpos. Né? Então diz que um dos corpos é comparável com o Sol, né, de luminosidade, de importância. Né? O outro corpo, a outra glória, seria comparável à luz da lua, mais tênue, né? Seria o corpo perispiritual. E a outra seria as próprias estrelas, né? A glória das estrelas, que é uma luz bem pequena, que quase a gente não consegue enxergar, que é o espírito. E, fazendo uma analogia para nós, de um outro elemento que a gente não consegue perceber. Mas conseguimos perceber o perispírito. Boa noite a todos, paz para todo mundo. Esse é um momento destinado, né, para os internautas fazerem seus questionamentos, suas dúvidas, ou qualquer comentário que tenha a respeito das questões abordadas. E, acompanhando o chat aqui, nós já temos uma pergunta que é referente à questão 28, que é a seguinte: passados 163 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, a nossa linguagem ainda é incompleta para as coisas que não ferem os nossos sentidos? Roger, pode ficar à vontade, Roger. Certo. Então, essa questão, né, vimos nas questões anteriores sobre a impenetrabilidade, que para a doutrina espírita, a matéria ela pode sim, né, ser impenetrável, né, ela pode, aliás, ser penetrável, ela pode se fundir para depois, né, novamente se reconstituir. Mas é preciso que a gente tente avançar, né, como a doutrina espírita fala, que quando a ciência avança, também o espiritismo deve avançar. Né? Então, o que para Kardec era complicado conceber na ciência atual dele, né, como a questão da abiogênese, de que a vida teria surgido a partir da matéria grosseira, dos elementos químicos, dos elementos minerais, né? Mas eu creio que a matéria, segundo Emmanuel, tenha surgido vinda do espaço, né? E o próprio Livro dos Espíritos vai dizer um pouco mais na frente que os elementos
orgânicos vieram do espaço e se somaram com os elementos químicos, né, os elementos materiais. Então, são duas coisas distintas, mas sem o espírito, né? Não há como evoluir a matéria e também o espírito sem matéria não tem como ele evoluir a si mesmo. Eu creio que seja uma possível, né, abordagem para essa questão. Obrigado. Professor Roger, na sequência, nós temos mais uma questão, também referente à questão abordada de número 28, que diz o seguinte: supõe-se que Leon Diniz diz iniciar o princípio inteligente estagiar no mineral, e os espíritos afirmarem que a evolução vai do átomo ao arcanjo. Pergunto, não é encarnação no mineral? Como seria esse estagiar? Essa pergunta vem da internauta Rosa. Tudo bem. É uma questão bem complexa, né? Não existe encarnação no mineral, como ela diz bem. Mas o espírito, eu acredito, e pegando um pouco a filosofia de um pré-socrático chamado Heráclito, né, que dizia que tudo, né, é de uma oposição. Então, diz ele em grego, né, polemos pater panta, né, que tudo é filho de uma oposição. Então, quando o espírito ele precisa estar ali ligado para perceber, por exemplo, criar a sua percepção do que é quente, o que é frio, o que é úmido, o que é seco, né? O que é luz, o que é escuridão. Então, essas percepções, para depois ele começar, né, a ter contato com o mundo já físico e numa forma animal, né, ou vegetal, que ele consiga ver isso. Então, eu creio que, né, isso é uma percepção minha, uma compreensão minha, né, não da doutrina espírita, mas com base no que a gente entende aí do Leon Denis, né, o próprio André Luiz meio que cita isso, né, a necessidade desses espíritos também estarem momentaneamente ali no mundo mineral, né, para desenvolver as suas primeiras percepções. Mas como uma das explicações que Rosana deu, isso é tudo muito especulação, porque o princípio das coisas, né, está muito além da nossa compreensão. Ok. Professor, temos ainda uma terceira e última questão, que é o seguinte: a biogênese, que diz ter tudo iniciado na matéria inorgânica, e que Kardec questiona sem refutar, como entender e associar a teoria da panspermia? Também da internauta Rosa. Certo. Então, existem dois princípios, como a questão 28 e 29 vão tratar. Um é o elemento material, e o outro é o elemento espiritual. Eu creio, né, isso já é uma especulação minha, né, que o que tenha vindo do espaço não foi corpos prontos, né, e não teria como esses corpos, né, ficarem no espaço, como dizem os espíritos, né, ali congelados, né. Então, quando a gente vê os cientistas dizerem, né, pode ter vindo num meteoro, né, congelado e aqui descongelado, essas bactérias, eu não penso assim. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que veio como se fosse uma nuvem cósmica, e todos esses germes de todos os seres, então, para mim, os germes eram os perispíritos, né, desses primeiros princípios inteligentes. Eu gostei da explicação de Rosana, ela falar com espírito com E minúsculo, né, que é o espírito ainda animando os animais. Eu chamo de princípio espiritual, porque somente depois que o espírito consegue encarnar num ser humano é que ele então, né, é dado o nome de espírito, não mais de princípio espiritual. Tem uma diferença de linguagem aí. Então, esses primeiros germes, né, esses primeiros perispíritos que foram trazidos para cá, e não eram espíritos perfeitos, né, eram bactérias, eram pequenos elementos, né, que viriam depois a se transformar nos peixes, no mar, depois sofrer toda a evolução para os répteis, para as aves, para os mamíferos, e por último, o ser humano. Eu creio assim.
Obrigada, professor Roger, obrigada, Rosana, por impulsionarem as reflexões da noite. E, por aqui no chat, encerramos, não temos mais participações. Tati, pode dar prosseguimento. Bom, obrigada, Paulinha. Então, antes de nós prosseguirmos com nossas atividades, gostaria de passar a palavra para Derni, para que ele possa ter um diálogo conosco. Boa noite, Derni. Boa noite, meus irmãos. Muita paz. Apenas alguns esclarecimentos que são muito oportunos neste momento. Primeiro que algumas perguntas foram passadas somente para a Roger, porque Rosana teve um compromisso e ausentou-se. Então, a gente costuma distribuir essas perguntas para os dois expositores. Mas o nosso amigo e irmão Roger atendeu muito bem as questões que foram solicitadas no chat. Nós pedimos a todos vocês que se sintam estimulados a conversar, a perguntar, para dizer alguma coisa, porque essa primeira parte de estudo do Livro dos Espíritos é um pouco mais complexa, que trata sobre assuntos bem mais científicos, mais técnicos. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, de compreensão, e agradecer de verdade pela participação de quantos que estão vindo aqui, como Roger, Rosana e tantos outros, tentar nos fazer entender, porque mesmo a gente lendo uma vez o Livro dos Espíritos, lendo duas vezes o Livro dos Espíritos, e como costuma dizer Nalva, que daqui a pouco fará a prece de encerramento conosco, né? Quanto a gente aqui em grupo é que está aprendendo cada vez mais. Então, é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade ímpar de estarmos reunidos aqui, todos nós, tiramos dúvida, porque na realidade estamos aqui como aprendizes. Então, a boa vontade dos expositores de virem aqui esclarecer, que são assuntos realmente mais complexos da gente avançar neles. É natural. Há algumas partes do Livro dos Espíritos mais para frente que talvez a gente vai ter uma certa familiaridade, uma certa compreensão mais fácil, né? Então, peço a compreensão de todos. O estudo é por isso mesmo que nós chamamos de estudo, é um grupo de estudo. E estamos aqui para tirar dúvidas. Então, muito obrigado a todos, e quando puderem, participem, tragam suas contribuições, façam suas perguntas, acrescentem algo que tenham para nos trazer também, porque na realidade estamos aprendendo todos uns com os outros. Não há ninguém aqui mestre, professor em Espiritismo. E se fôssemos mestres, professores em Espiritismo, seríamos mestres na vida. Então, na realidade, como dizia Sócrates, e gosto muito bem de usar essa frase, só sabemos que nada sabemos. Sabemos tão pouco. E passados 163 anos de publicação do Livro dos Espíritos, é que a gente percebe e sentimos até tão gratificantes dentro de nós compreender que o avanço da ciência, nos dias de hoje, o Espiritismo trouxe revelações surpreendentes, que mesmo nós, hoje, com os recursos que temos, ainda sentimos dificuldade de compreender. E a ciência não consegue refutar as ideias espíritas. Então, isso é muito motivo de orgulho, porque a gente entende que realmente é uma revelação trazida pelos espíritos, a terceira revelação. Então, meus irmãos, se sintam sempre à vontade em participar, estimular, e compreender que realmente essa primeira parte aqui é assim, um pouco mais difícil de compreensão. Então, novamente a palavra boa, Paula, se algum internauta quer também dar uma palavrinha. Dene, é interessante que essa primeira parte, como vocês estão falando, que é mais complicada, realmente a parte científica, mas eu acho bastante interessante. Kardec, ele tinha tanto preparo, ele tinha uma missão tão clara hoje para nós, que ele indagou aos espíritos tudo isso, que é para, o ser humano é muito curioso. Nós queremos perguntar tudo, saber tudo. Quantas vezes, eu digo, meu Deus, quem criou Deus? Desde criança que eu tinha essa ideia na cabeça, quem criou Deus? Então, como ele sabe que nós temos curiosidade, sede de aprendizado, aí ele começou a perguntar isso para poder a gente ir entendendo alguma coisa. Mas é interessante que, né, o estudo até aqui me marcou profundamente a questão 14, a questão 14 do Livro dos Espíritos, porque os espíritos estão, de vez em quando, eles dão uma pincelada, só Deus o sabe, na questão 21.
Só Deus o sabe. Como a gente não tem ainda a condição de compreender, eles foram dando uma resposta que, mais ou menos, a curiosidade da gente deu para entender, né? Ele dá as explicações bem direitas, assim, para que a gente possa entender no nosso nível. Mas o que me marcou profundamente na questão 17, na questão 14, é que ele diz assim, eu nunca mais, depois desse dia, esqueci essa questão. Ele diz assim, tendes muito, não acreditei saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, tendes muitas coisas com que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, essa questão me marcou muito, né? Que a gente precisa realmente, agora, nesse momento da nossa vida, começar a atender o convite da espiritualidade, que é a questão do autoconhecimento, né? Porque a gente só vai conseguir compreender tudo isso que está sendo dito aqui com mais clareza quando nós conhecemos a nós mesmos primeiro, né? Se a gente, foi aquilo que Rosana disse, mas vocês não conhecem nem das coisas daqui, como é que vai conhecer das coisas de Deus? Vocês que estão tratando da religião não sabem, né? Então, é muito interessante isso, é para a gente pensar mesmo nessa possibilidade do estudo da nossa vida e essa questão de você se esforçar, né, para poder ir lá desembaraçar o que está ainda embaraçado dentro de nós, para que mais tarde a gente possa ter uma compreensão melhor dessas coisas, né? Então é muito interessante, a gente tem uma ideia do geral, né, uma ideia geral, ninguém ficou... Kardec quis que todos nós tivéssemos a ideia principal, mais ou menos, né? Mas os espíritos sempre dizendo, só Deus o sabe. Aí a gente vai ficando mais tranquilo, né? Porque a gente quer saber, mas tem coisas que ainda não estão no nosso entendimento, exatamente por causa do nosso processo evolutivo. Então, a história é realmente o processo do autoconhecimento para depois a gente começar a entender melhor as coisas de Deus, né? Obrigada, Nova, pela sua valiosa contribuição para todos nós. E dando continuidade a esse momento tão especial para todos nós, tão bem colocado aqui por todos que tiveram a palavra, gostaria de convidar Nalva para a nossa prece final, para que possamos, assim, refletir junto com Jesus a nossa compreensão de todo o assunto. Estamos chegando ao fim do nosso estudo da noite de hoje, completamente felizes pelas grandes oportunidades que tivemos com esse compêndio de luz que durante a Semana Espírita veio para a humanidade os conhecimentos para que a gente possa se libertar dos atavismos da nossa ignorância. Nós te somos muito gratos, ó Jesus, porque o nosso Pai Celestial nos dá toda a oportunidade do entendimento. Com um pouquinho de esforço, todos nós podemos evoluir e crescer e alçar voos em alturas maiores, conforme o nosso esforço e a nossa vontade. Muito obrigada, Senhor. Ajude-nos a sermos pessoas melhores. Ajude-nos a sentir a coragem de mergulhar na intimidade do nosso ser e visitar as sombras que ainda perpetuam em nós. E agora, Senhor, que tivemos a oportunidade de entender que no mergulho nestas sombras nós não estamos sozinhos,
que o nosso anjo guardião mergulhe conosco, nos dando segurança, é que nós estamos mais seguros a partir de então, para começar realmente essa viagem para dentro de nós. Abençoe os trabalhos desenvolvidos nas casas espíritas, nos núcleos de oração, em todas as regiões do mundo, para que todas possam compreender o amor como mola mestre de movimento, de ação e de contribuição para todos nós. Fica conosco, Jesus, derrame em todos os nossos lares a paz, a saúde, a tranquilidade, a serenidade, a harmonia. Fiquemos todos na paz que vem do Senhor. Que assim seja.